Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E novamente eu vou falar sobre a Confissão de Fé de Westminster, né? Vou fazer uma série de vídeos comentando este livro, que é a Confissão de Fé de Westminster. Aliás, eu já fiz um vídeo, quem quiser pode assistir clicando aqui, né? E vamos lá. No artigo 9, hoje eu vou falar do artigo 9 aqui, né, que é sobre a escritura e tal. Eu vou ler um trechinho, depois eu vou ler o artigo inteiro. A regra infalível da interpretação da escritura é a mesma escritura. Isso é uma tautologia, né, uma repetição inútil. É chover no molhado, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E acaba sendo também uma petição de princípio, né? Quem interpreta a Bíblia? A própria Bíblia. E quem diz isso? A própria Bíblia, né? Acaba caindo numa petição de princípio e numa repetição inútil e que não funciona na realidade. Agora, sobre esse princípio, se poderia dizer de outros livros sagrados, do Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita interpreta o Bhagavad Gita. O Corão interpreta o Corão. E por aí afora. Agora eu vou ler na íntegra, né, a Confissão de Fé dos Reformados, né? Os reformados são aqueles seguidores de João Calvino, né? Então, os seguidores de João Calvino, os calvinistas, eles se auto-intitulam como reformados, né? Na minha opinião, são deformados, porque deformaram a fé verdadeira. A regra infalível da interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro pleno... Desculpa que eu engasguei. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, né, o que a Confissão de Fé, no artigo 9, sobre a Escritura está dizendo é que, né, um texto vai esclarecer outro, vai elucidar o outro texto, vai tornar o outro texto mais compreensível. Isso na teoria. Na prática a teoria é outra, né? Na prática é bem diferente. Por quê? Vou repetir a primeira frase do artigo 9. A regra infalível de interpretação da Escritura, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Ou seja, eles fizeram da Bíblia um papa, né? Um papa infalível, papa de papel. A Bíblia é o papa de papel. Bom, a regra infalível é que a Escritura interpreta a Escritura. Na teoria, é lindo, bonito, né? Na prática não funciona. Por quê? Porque se essa regra, entre aspas, infalível, fosse verdadeira, todos os reformados, todos os protestantes seriam presbiterianos. E dentre os presbiterianos haveria apenas uma fé presbiteriana e não várias seitas presbiterianas que se multiplicam, porque há dissensões, há cismas entre os próprios presbiterianos. No Brasil tem a igreja presbiteriana, por exemplo, e tem a igreja presbiteriana independente, né? Que foi a questão da maçonaria, que uma é a dependente da maçonaria e a outra é independente, que não aceita a maçonaria. Pois bem, isso só, né, para vocês verem, né? Então, assim, se a Escritura interpretasse a Escritura, né? Se essa regra infalível da interpretação da Escritura pela Escritura fosse verdadeira, não haveriam cismas, nem rupturas teológicas da igreja mãe, né? Então não haveriam outras crenças diversas, diferentes
daquelas ensinadas por João Calvino e John Knox. Mas acontece que há crenças diversas, e crenças diversas baseadas na regra do sola escritura, baseadas nessa regra infalível que a Escritura interpreta a Escritura, que um texto esclarece outro. Então, quando um presbiteriano vai conversar, por exemplo, com uma adventista do sétimo dia, ele quer provar que o dia de adoração é no domingo, o adventista vai montar o presbiteriano vai dizer, olha, estando as portas fechadas, lá em João 20, né, sendo o primeiro dia da semana e as portas estão fechadas, Jesus entrou e disse, a paz seja convosco. Primeiro dia da semana, né, foi feita a Eucaristia, está lá em Atos dos Apóstolos. Primeiro dia da semana, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, enfim. Né? Aí o presbiteriano quer justificar o domingo como dia do Senhor. E aliás, no Apocalipse está lá, Kyriaki Emera, né, dia do Senhor. Dia do Senhor, que é o domingo. Kyriake Emera. Mas, então, tem vários textos falando do primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que no primeiro dia da semana Jesus apareceu para os apóstolos, que o Pentecostes se deu no primeiro dia da semana, enfim. E aí ele quer justificar que o dia de adoração do culto público, da liturgia, é o domingo. O adventista, com a mesma Bíblia, vai combater a Bíblia. Vai dizer com um texto do Velho Testamento, dos 10 mandamentos em Êxodo 20, né, santificarás o dia do sábado, guardarás o sétimo dia, né, blá blá blá, e Deus descansou no sétimo dia, que está lá em Gênesis, na criação, né, do universo, né, porque no sétimo dia, e vai apontar centenas e centenas de textos falando sobre o sábado. Então, na prática, na teoria a Escritura interpreta a Escritura. Na prática a Escritura refuta a Escritura. A Bíblia refuta a Bíblia. A Bíblia confuta a Bíblia. A Bíblia entra em contradição com a Bíblia. A palavra de Deus entra em conflito com a própria palavra de Deus. É assim que ocorre. Né? E isso poderia ser dito de outras seitas. Por exemplo, os presbiterianos batizam crianças. Então, chega um batista e vai falar, não tem batismo infantil no Novo Testamento. Não tem. E aí o presbiteriano vai justificar que a circuncisão, né, porque o menino recebia o nome no sétimo dia, porque no batismo, né, se recebe o nome também. Então o menino entrava na lei de Moisés e ele não tinha consciência de estar na lei de Moisés, de fazer parte do povo eleito. Ademais, né, quando a coluna de fogo e a nuvem estava cobrindo todo o povo, sem contar as mulheres e as crianças, e Paulo cita esse texto como forma do batismo e tal, e tal, e tal. Mas os batistas vão dizer, não tem nenhum texto na Bíblia que está falando de batizar para batizar criança, não tem nenhum texto que crianças foram batizadas. Então, eles vão usar ou ausência de textos bíblicos, ausência de evidência, ou vão usar interpretações, alegorias para justificar o batismo infantil, no caso o pedobatismo, né, para justificar o pedobatismo no caso dos presbiterianos, né? Então, repito, né, no caso dos protestantes, a Bíblia refuta a Bíblia, tá? Então, esse princípio que a Escritura interpreta a Escritura é um princípio falacioso e falso, tá? Porque isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. A Escritura não interpreta a Escritura. Quem interpreta a Escritura é o magistério. É o magistério. A Bíblia não interpreta a Escritura. Porque se a Bíblia interpretasse a Escritura, haveria uma só fé, um só batismo, um só Senhor, dentro do protestantismo. Mas o protestantismo tem variações múltiplas, variações e mais variações. E a verdade, ela é invariável, a verdade não muda, ela é una. Enquanto que o erro varia. Os erros são vários. Os erros são variações e mais variações.
E é isso que ocorre dentro do protestantismo. Mas outra coisa, o sola escritura é mentirinha, nunca existiu sola escritura coisa nenhuma. O Lutero nunca permitiu uma interpretação da Bíblia diferente da sua, tá? Ele só dizia que a escritura era válida para ele quando era com o Papa. Ele queria que o Papa, né, os cardeais, mostrassem lá o que era verdade através da Bíblia, né? Para o Lutero, quando o Lutero estava sendo desafiado com o risco de ser preso, aí sim ele apelava para a Bíblia, né? A livre interpretação, sola escritura. Mas Lutero ele perseguiu os camponeses, perseguiu os anabatistas, é, chamava Zwinglio de cão maldito e tal, porque Zwinglio tinha uma interpretação diferente da mesma escritura que ele. Então Lutero não tolerava que interpretassem a escritura diferentemente dele. Então só a escritura nunca existiu, existe um magistério, né? Então, se você acredita mesmo no só a escritura, que a Bíblia interpreta a Bíblia, se você é protestante, eu faço um desafio. Se você é batista, se você é da Assembleia de Deus, se você que mais? Se você é presbiteriano, né, ou de qualquer outra igreja autodenominada evangélica, vai para o seu pastor. Pega um texto bíblico e fala assim, por exemplo, fala para o seu pastor, se você for presbiteriano, olha, tem que adorar no sábado, está lá em Êxodo 20, santificarás o dia de sábado. Vai lá e fala isso para o teu pastor para ver o que acontece. Fala para o teu pastor, se você for presbiteriano ou presbiteriana, fala para o seu pastor que não existe batismo infantil na Bíblia. Fala lá para você, vai ver se a Bíblia interpreta a Bíblia mesmo, se existe sola escritura, se existe livre exame. Então, isso aí é papo furado. Os protestantes não querem um magistério, eles não querem bispos católicos romanos ou bispos ortodoxos interpretando a Bíblia. E aí eles inventam essa coisa de só escritura, mas na teoria existe, na prática não existe, porque os próprios pastores, cada pastorzinho se tornou um papa infalível e mais tirânico que o Papa de Roma na época de Lutero, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí seu joinha. Se não gostou, deixa o seu joinha também. É a primeira vez que apareceu aqui, se inscreva no canal, caso tenha gostado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperte o sininho de notificações para ser avisada de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí os comentários aí que eu quero ler esses comentários. E fui! Muito obrigado aí pela visita de vocês.